Fer, em termos de design e tendência, assim, né, e tudo que você lida ali dentro do projeto, tem alguma característica específica desse cliente para design, para funcionalidade? Não sei se eu entendi. Dentro do que você está projetando, né, dentro disso, tem uma característica principal? Falando em design e funcionalidade, esse cliente do high ticket, do alto padrão, tem uma exigência, por exemplo, eles vão usar só móveis assinados, eles querem só um tipo de coisa, ou essa tendência muda? Tem uma funcionalidade padrão. Você está falando, eu estou tentando identificar algo que, vamos dizer assim, alguma característica que seja convergente, assim. Mas eu não sei. É um pedido deles, assim, um mobiliário assinado, por exemplo? Não é um pedido, assim, ele acaba acontecendo naturalmente, tá. Né? Às vezes, muitas vezes, até porque não é uma coisa que nós impomos, né? A gente simplesmente apresenta aquilo que a gente pensa e aí aquilo vai, né? Aquela ideia vai se adaptando, né? E obviamente que se a gente consegue e o cliente entende que aquilo é legal e a gente consegue aplicar e vamos dizer assim, viabilizar um design assinado é o ideal, mas não é uma coisa que a gente pensa no projeto para que não dependa disso, né? Eu acho assim, essa questão do olhar ser mais apurado é uma característica que acaba convergindo, né? Porque quando a gente mostra o nosso processo de trabalho, então assim, eu sei que o meu processo de trabalho ele é mais longo em termos de prazo do que muitos escritórios da região e tal. Então, assim, eu preciso de uma certa maneira que o cliente perceba por quê que isso é mais longo, né? Então, se ele não entende isso, dificilmente ele vai me contratar. Então, o que eu falaria é que, assim, é um perfil que tem uma disponibilidade e uma visão mais apurada para entender que é necessário, de fato, mais tempo para chegar num resultado que ele quer. Entendeu? Então, se ele entende que ele não precisa de tanto tempo para chegar no resultado que ele quer, dificilmente vai viabilizar, de repente, uma contratação. Não que, vocês demoram, não é isso. Mas a gente, como eu falei, inspiração, fazer um trabalho de coleta de informação, coletar informação são algumas reuniões só para saber o que a pessoa quer, né? E às vezes ela mesma se contradiz durante o processo, e é natural, não tem problema, né? Por isso que eu falo que tem que ter paciência também, porque às vezes a pessoa te pede uma coisa na primeira reunião, e no processo ela mesma desiste daquilo, exatamente por não ser técnica, por nunca ter feito isso. Então ela precisa ver as coisas acontecendo para ela sentir que aquilo realmente não é necessário, ou que não funciona, ou que não vai funcionar. Às vezes a pessoa fala, eu quero uma casa com isso. E quando eu tenho, vamos dizer assim, mais liberdade, eu invado, eu falo, olha, mas por que você quer isso? Porque muitas vezes são ilusões, né? Às vezes é de fato uma necessidade, mas às vezes é uma ilusão. E mesmo assim, às vezes eu evoluo o trabalho e a pessoa acha que vai dar X metros quadrados, dá 2X. E daí ela vê que realmente não tem como ser menos que 2X. Daí ela começa a reavaliar o que ela de fato precisa. Então, isso leva tempo. Agora, isso é perda de tempo? Não. Planejamento nunca é perda de tempo. Se você perde tempo planejando, você está ganhando tempo. Né? No final, então, o que eu falo? Você perca tempo em projeto, né? Se você entende isso como perda de tempo, né? Eu não entendo assim, mas porque é mais barato e muito melhor. Porque você vai mudar no final de 2025. Você pode ter 1 ano de projeto e 1 ano de obra, ou 3 meses de projeto e 1 ano e 8 meses de obra, sei lá, entendeu? Você vai demorar 24 meses para mudar. Vou dar um exemplo, o cara quer fazer uma casa, você vai demorar esses 24 meses. Então, quanto menos tempo de obra for, melhor. Só que resolver coisa na obra é queimar dinheiro, né? Além da questão, porque eu falo assim, obra rápida, obra barata é obra rápida. Se a obra começa a ficar, como é que eu falo? Começa a não andar no volume, no ritmo que ela deveria, né? É muito sensível isso no predial, né? Porque o predial, a escala é muito grande, então, tipo, um dia que a pessoa perca no planejamento ali, né? Erramos no planejamento. É uma semana, é um puta de um prejuízo.
né? Na casa não dá para ver muito isso, uma semana a mais, 2 semanas a mais. Mas tem, né? Ah, mas as coisas custam igual? Não custa. Se você tem uma equipe, essa equipe pode ter que cobrar um aditivo. Se você tem que refazer algo, com certeza é justo que pague um aditivo. Então, todas essas coisas se evitam ou se minimizam com planejamento. Né? Então, o que a gente vende, o nosso escritório, eu acho que o escritório, um projeto de arquitetura vende é planejamento. Né? É algo que a longo prazo você precisa seguir, e para você chegar naquele resultado de alto desempenho, com nível alto de exigência, não dá para você fazer isso rápido. Não tem como. Vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito. Né? Então, esse mal feito não aparece na hora do projeto. Aparece lá na obra. Então, esse é o cuidado. Mas, ao mesmo tempo, você ganha... Eu falo assim, se perdendo tempo no projeto, você ganha tempo na obra. Né? Então, se você fez um projeto, esmiuçou ele, orçou ele, né? Fez lá um cronograma, fez lá o seu orçamento de obra, chegou no número que você quer, não tem por que a obra demorar. A obra vai ser rápida, você já está com a consultora contratada, você já sabe quanto você vai gastar, é uma coisa sobre a outra e vamos embora. Se você começa um negócio que você não sabe quanto você vai gastar, e não sabe quando vai terminar, acha que você vai gastar X, você vai gastar mais. A obra é sempre assim. Não tem como. A expectativa sempre é otimista, né? Então, você vai gastar mais. Tomara que seja um pouco mais. E outra né? expectativa de quem ainda, né? De quem não entende. Isso. Ou de um amigo que falou. Nossa. Tem muito mito. Hoje, quando o metro quadrado custa tanto. Eu falo, quanto você acha uma obra tal, um metro quadrado? Eu falo, olha, eu acho que hoje é mais ou menos isso. Não, mas quem? Alguém falou e tal. E assim, a tabela do estado de São Paulo. A tabela sei lá, da PIN. Cara, esquece, meu. Isso aí não existe. A realidade, o que as pessoas querem nesse produto de alto desempenho, de alto nível de exigência, é o que tem de mais caro na prateleira. Entendeu? Então, não é assim, beleza, então eu não quero esse nível. Beleza, vamos flexibilizar esse nível. Então, eu não quero esse tal nível de exigência porque, para mim, não faz sentido. Beleza. Aí, realmente, a conta começa a mudar. Aí já não é mais aquele valor por metro quadrado, aí é outro. Mas querer ter, como é que fala, calinha gorda que pesa pouco, não tem como. Entendeu? Você vai ter o que você quer pelo custo que isso custa. E não é os boatos e os mitos que vão acabar. Então, o que eu sugiro? Orça. Faz uma planilha, contrata uma empresa, construtora que planilhe sua obra, que se isso tiver um custo, pague por isso, porque esse é o teu porto seguro. E que planilhe o real, né? Porque tem muito, sem ser construtora ou engenheiro, né? Construtor por aí, que trabalha com média, né? A média do piso, a média do não sei o que, a média do não sei o que. E lá na frente, a conta também não fecha. O cara fala, na minha planilha do construtor deu X e eu gastei 2X. Cara, mas é porque a planilha não era realista, ela não era verdadeira, né? Então eu falo que quando a gente vai fazer o orçamento de obra, a gente tem que planilhar o projeto. Qual é o piso? Piso de mármore travertino. Paginado. Cara, ele custa outra coisa, entendeu? É isso, não é? Então, assim, não dá pra trabalhar com média. Você falou, por exemplo, piso de mármore travertino, em placa, é 400. Paginado é 800, sei lá, tô chutando aqui. Ou 1.000. Então, uma palavra muda completamente o teu investimento. Por quê? Porque o paginado é feito de acordo com o tamanho do seu cômodo, não tem recorte, não tem isso, não tem aquilo. Você consegue escolher a placa, desenhar os veios. Faz diferença? Pra mim não faz diferença. Então, é outro produto, vai de 400. Tem outra palavra que muda também o orçamento, chama noturno, quando a gente vai fazer empresa, por exemplo. Então, assim, gente, uma palavra muda o jogo da planilha ali total. Então, é isso. Então, além de ter um arquiteto bom, desenhando, preocupado na compatibilização e tudo isso que você já trouxe, tem também a equipe de obra, a gente falou disso no outro podcast. Porque às vezes a pessoa, eu entendo, pelo menos isso, que chega até o Fernando, ela já chega entendendo que o Fernando é importante para ela, que ele quer tudo aquilo que o F-Polis oferece. Mas, às vezes, ela vai
querer espremer a torto e direito a mão de obra que tá lá, ou o cara, e aí não vai contratar uma equipe boa. O não contratar uma equipe boa quer dizer não conseguir executar um projeto seu. A gente tem balanço, não é? A gente tem protendida ali no meio de tudo que, não é qualquer um que faz. Então, assim, o cara que tá acostumado numa execução de obra de casa baixo, padrão, basiquetes e tal, não tenho nada contra, mas são segmentos totalmente diferentes. Não dá conta. Tem muitas obras, muitas mansões, muitas casas grandes que eu vejo que tem um baixo padrão. Então não é o tamanho. Às vezes a pessoa construiu muita área de uma maneira ruim, de uma maneira mal feita, sem pensar. De uma maneira que desagrada ela própria, né, e que ela não vai ficar contente. Então assim, e às vezes é uma casa, uma construção bem menor que tem com alto padrão. Então a gente associa muito o alto padrão ao tamanho. E não é essa a conta. Eu acho que a conta o alto padrão para mim é você fazer um negócio de 100 metros quadrados muito bem feito, com nível de detalhe e tal. Isso para mim é alto padrão. Uma casa de 800 metros feita sem grandes preocupações, sem detalhes, sem requinte, sem elegância, sem algumas preocupações, não é alto padrão. Então, na nossa classificação é isso. O alto padrão, ele não é o tamanho. Ele é a forma com que aquilo vai ser entregue. Vamos dizer assim, qualidade final, talvez. É o resultado final. Não pelo tamanho, mas pela qualidade mesmo. Então, essa é a diferença.